Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre investimentos, aqui diretamente dos estúdios da Brasil Bens, encerrando com a personal organizer Vanessa Heller. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. O Atual e Chique está na sua versão podcast aqui nos estúdios da Brasil Bens. E hoje vamos falar sobre crédito com garantia de imóvel. Nossos convidados, Elcio Monteiro, CEO da Brasil Bens, Andréia Carlos e Emílio Vieira, que é diretor de negócios da Imóvel Crédito. Tudo bem, Emílio? Tudo bem. Tudo bem, André? Tudo bem, Elcio? Tudo, boa tarde, Dani. Emílio, eu queria que você começasse a falar pra gente sobre esse produto, sobre o CGI. Tem só novidades, né? Notícias boas. Tem notícias boas para esse momento, principalmente do mercado. O CGI ele vem crescendo nos últimos 3 anos, em média 25%, 30% ao ano, e apontado para cima. É um produto que está muito no início ainda no Brasil. Mas o crescimento está grande já, de Tá 25% a grande. 30%. Estados Unidos e Europa, na pessoa física, cerca de 90% dos recursos tomados são em cima disso. No Brasil ainda está muito baixo. Então a tendência é que tenha cada vez mais entrantes, mais bancos fazendo, mais fundos que estão atuando em cima disso. Hoje o Santander domina o mercado com 50%, vem seguido do Itaú, que faz apenas dentro das agências, e não são os melhores para atuar. Os melhores para atuar são os fundos hoje que estão aí despontando, que trabalham com clientes com negativados, clientes com reestruturação de dívida, cliente que está desprezado pelo mercado. A gente tem destaque, trabalha muito forte, nos dá um suporte aqui, é o Galeria Bank, que está tomando uma posição muito forte no mercado aqui brasileiro. Em breve, tenho certeza que ele vai estar incomodando esses grandes bancos. Emílio, eu queria que você falasse para a gente um pouco qual é o momento da pessoa procurar um CGI. Olha, esse momento é um momento muito delicado e é um momento que a pessoa tem que estar muito lúcida do que vai fazer do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, está pagando um juro muito alto no mercado brasileiro, 2%, 3% na agência, começa a ter alguma inadimplência, começa a ser desprezado pelo mercado, e é hora dele colocar um bem mais valioso. Então ele tem que avaliar se ele vai botar o imóvel operacional, que tem seus riscos para quem vai ser o credor, o imóvel residencial, é um só que ele tem, são 2 ou 3, ele tem que ser uma coisa muito bem pensada e tem que ter um suporte de profissionais muito capacitados. Então ele tem que falar assim, os juros que eu estou pagando hoje compensa? Como é que eu vou estar daqui a 2, 3 anos? E entrar numa operação como essa, com juros a partir de 1% ao mês e prazo de 240 meses, ele chega a ter uma redução naquilo que ele está pagando de crédito muito importante no mês a mês. Mas é uma decisão que ele tem que tomar e avaliar se ele vai ter capacidade para entrar e sair, porque ele pode perder o imóvel. E é 1% ao mês a taxa? A partir de 1% ao mês. É o que faz. E eu vejo assim, pós-pandemia, a Dani fez uma pergunta importantíssima. Como que eles ainda hoje estão em relação à busca do produto, hoje, o consumidor? Pós-pandemia, ainda muita gente resistiu, segurou, achando que o mercado fosse reagir um pouco mais ágil, vai. E hoje tem muita empresa que não ocorreu essa reação e ele necessita desse produto. Ele necessita uma organização financeira. Isso, a concentração. Ele está com vários compromissos financeiros, a junção está com valor alto ali, que se ele fizer a junção desse débito e jogar para um CGI com prazo maior, ele consegue reduzir a dívida dele em 50%, 60%. Nós fizemos recentemente uma operação, né, André, para um cliente. É isso que eu queria te falar, né, Dani? Você sabe que o core business da Brasil Bem sempre foi o consórcio. E a gente entendeu que não estava sendo suficiente. Então, estabelecemos essa parceria para que a gente conseguisse caminhar, atender todo mundo. Um produto a mais. E nós tivemos, a semana passada até, essa situação que eu estava começando a falar, onde o cliente está com problema, ele está com uma série de dívidas
e o Com consórcio, valor alto, um valor bem alto. um prazo curto. É o prazo bem curto e ele não conseguiria com o consórcio estar resolvendo para ele nesse momento, porque o consórcio é mais a longo prazo. Então, o que a gente fez com ele, né? Estabeleceu um CGI, né? Onde ele vai conseguir... Vamos estancar esse sangue que está agora aqui e aí vamos fazer uma programação com o consórcio. E o CGI saiu com uma taxa, saiu 1%. 1% hoje está andando. Foi, e está caminhando. E para ele reduziu a parcela dele. E 50% a parcela. Isso dá um fôlego gigantesco. Aumentou o prazo dele, que daí ele consegue se organizar de uma forma melhor e ele vai conseguir pagar e resolver o problema dele, né? Então a Brasil Bens ofereceu essa reorganização financeira. Exatamente. Atrelado à parceria imóvel crédito, a gente consegue atender de uma forma integral, né? Integral, E posteriormente detectou que num consórcio é longo prazo, tem que partir para um CGI. Hoje nós estamos... O que é importante também a gente comentar, que por mais que esses bancos estejam fazendo, ele tem o CGI, o Crédito Garantia de Imóvel, ele tem uma participação pequena ainda na carteira desses bancos. Então as agências não vendem, as agências não vão fazer. Então eles têm que procurar empresas como as nossas para poder ter um fazer suporte operação profissional e conseguir fazer as operações. E ter esse ganho financeiro comentado pelo André. Né? E seria só empresas ou pessoa física também? Pode? Pessoas físicas também. E destaco para funcionários públicos que usam aquele checão especial chamado consignado, que está pagando lá 1,8, 1,9, 2, uma parcela que está, vou dar um exemplo, R$5.000 por mês, R$10.000 por mês. Ele fazendo o CGI, ela consegue reduzir bem essa parcela mês e dá um fôlego para ela quitando tudo. Então a pessoa faria uma reorganização e pagaria financeira. menos. Tanto na pessoa física, eu destaco os médicos, funcionários de público federal, municipal, estadual, empresários e empresas, todos eles cabem dentro desse produto. Agora, tem que ter uma orientação profissional boa, para não entrar num negócio perdido, né? Tem que procurar a Brasil Bens, que vai prestar toda essa assessoria, né? Isso, oferecer as opções, fazer um planejamento para a pessoa. Né? E o Emílio, desculpe, hoje do imóvel, se puder nos ajudar, assim, geralmente é a dúvida que o cliente nos questiona. A avaliação do imóvel, e nós estamos sofrendo até por uma oscilação de mercado. Uma hora você entende que está tendo uma valorização, outra hora uma desvalorização. Como você enquadra por produto hoje o valor do imóvel dele? Como ele é hoje avaliado? Para dar uma noção para esse consumidor. O cliente, quando quer dar o imóvel em garantia, ele coloca lá na cabeça dele aquele valor que ele imagina que vale. Tá. O credor vai fazer a avaliação do imóvel pelo que vende. Pela liquidez. Tem uma diferença, então tem que ter uma explicação nisso aí. Hoje, por lei, o financiamento tem que ser até 60% do valor avaliado do imóvel. Valor avaliado com parâmetros de empresas profissionais, né? Profissionais que fazem isso. Então, assim, o que a gente consegue logo no início, quando está no debate com o cliente, é mostrar para ele, primeiro, ele não está vendendo um imóvel, ele está dando em garantia para tomar uma linha de crédito. Não adianta ele se basear pela avaliação de venda, não é essa nem o que parâmetro. está na cabeça dele, porque nem sempre ele é profissional. Coloca o valor emocional no imóvel. Exatamente. Então aí vai um tempinho. Normalmente é 20%, 30% abaixo do que a pessoa imagina que vale o imóvel. Então é fazer o quanto antes essa conta e quanto antes ele entrar para depois sair da operação, é melhor, porque também... Ele está levando... não adianta supervalorizar que vai mais dinheiro, o compromisso dele é maior, né? Se o interesse fosse esse, daria mais dinheiro. E ninguém consegue por muito tempo ficar vivendo no Brasil pagando juros. Então tem que entrar, sair do que está, a recomendação é que... Reorganizar a vida financeira. Reorganizar, colocar um bem que tem valor, por ter valor, tem prazo e tem taxa de juros as menores do mercado, e voltar a ter paz e a dormir, porque na hora que chega nessa situação que a pessoa está acordando à noite, não está conseguindo pagar as contas, vamos conversar, porque tem jeito de reorganizar isso. De resolver, né? Emília, a pessoa ela pode dar garantia se ela tiver um imóvel só? Pode, se ela tiver um imóvel só, ela pode dar em garantia, e por ser esse imóvel a garantia do financiamento, no caso de inadimplência, ela pode perder. Então, assim, não tem o que acontece é com muita dúvida. E se o cara tiver empréstimo, se não está sobre imóvel, é outra conversa, é um outro tipo de linha, um cheque especial, um crédito pessoal, ele não vai perder o imóvel por conta disso. Mas se ele deu o imóvel em garantia, ele perde. Ele pode fazer sendo um imóvel sim, mas o credor vai querer analisar o imóvel para ver se ele pega esse imóvel em garantia. Mas isso
E o imóvel tranquilo. tem que estar desimpedido, né? Não ter nenhuma... Não pode ter nenhuma indisponibilidade, ele pode até ter, em geral, o cliente de CGI mesmo que faz, ele está já devendo IPTU, está devendo condomínio, ele tem outros itens que pode estar sobre imóvel. Por isso que eu citei esse fundo, que a gente atua muito forte, que a gente consegue fazer as quitações e dar o troco para o cliente. Então, independente do cliente estar negativado, ele tem valor. O slogan desse fundo do Galeria é: o cliente, né, o score baixo é bem-vindo. E é bem-vindo mesmo, porque eu estou lidando com eles há mais de 2 anos e um mês após o outro a gente vê crescimento de produção. Espero que os bancos grandes cheguem nesse perfil de Atender, né? de atendimento, mas é difícil. Eu vim de lá, fiquei 30 anos lá, eu sei que a nossa cabeça, quando está lá, consegue ter 3, 4 para dominar o mercado, então eles vão demorar a mudar. Mas boa notícia, que isso está cada vez tendo mais novos entrantes com esse perfil de mentalidade, que vai fazer com que o crédito também atenda essas pessoas que, por um motivo ou outro, por um juro mais caro ou outro, por inflação, por um momento, o cenário financeiro que a gente vive, pode ter tido tropeço na sua empresa. E as pessoas às vezes ficam preocupadas com medo de perder o imóvel, mas se elas se organizar, né, fazer dentro das possibilidades, não tem esse risco. Não tem esse risco. E pode também prestar atenção que a gente explica como ela faz para pagar mais cedo, sem ter que esperar aquele tempo todo. Vai ter ganho financeiro. Ela pode fazer essa antecipação, né? Pode fazer essa antecipação Com sem ganho custo. financeiro, né? Com ganho financeiro. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já com esse assunto que está muito interessante. Não saiam daí. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa. Há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo. Especialista em interiores e presentes. Venha conhecer a linha completa das panelas Le Creuset. Loja Simplesmente Marisa, Avenida Saudades, 1461, Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos, ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. Sur le cœur. Voltando com a Atual Chique, estamos com Emílio Vieira, ele é diretor de negócios da Imóvel Cred. Estamos falando sobre CGI. O Emílio, a pessoa que já teve algum problema, já está negativada, com algumas restrições, ela ainda pode recorrer ao CGI? Pode e deve, porque ali esse cliente não vai estar sendo atendido, não estará sendo atendido pelos bancos de primeira linha, porque escolhe o tipo de cliente que quer atuar. Então nós temos aí uma grande parte da população nessa situação e esses clientes são atendidos pelos fundos. Fundo de destaque que a gente atua é o Galeria Bank, que tem uma competência muito grande para analisar essa dívida, esse endividamento, esses protestos ou processos do cliente. Ele vai fazer dentro daqueles que de fato podem ser liberado o recurso e o imóvel ficar livre para uma retomada no caso de inadimplência. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é pedido que seja pago as dívidas, as pendências que o cliente tem, como IPTU, condomínio ou algum processo, nada
Então, grave, mas estamos falando aqui em valores financeiros, que pode ser quitado e o cliente ainda ficar com troco. Ou quitar todas as linhas que estão em discussão, quitar até às vezes de mais barato. Eu tenho exemplo de clientes que estavam devendo num dos 3 maiores bancos um valor de 180 mil, fez um CGI de 300, quitou por 20 o banco. Então, por quê? Porque ele pegou esse dinheiro do CGI e foi lá e quitou. O que é feito? Só é liberado o recurso depois de todos esses apontamentos solucionados. Sem isso, ninguém segue. O imóvel tem que estar desembaraçado, livre de débitos. Ou ficará desembaraçado com essa negociação. Sim. Isso é feito de forma muito rígida e com pessoas com bastante competência, coragem e conhecimento. A pessoa com score baixo também não é problema. Muito bem-vindo, a gente faz muitas operações com pessoas de score baixo. Só detalhando, é importante essa explanação de que o dinheiro do fundo que ele está indo buscar lá, eles separam essa verba para quitar esse débito pendente dele, né? Correto. É isso, ele pode fazer essa operação. Ou desconta esse valor do crédito. Desconto. Né? É descontado do crédito, porque o cliente pode, às vezes da forma que a gente acaba explanando, ele acha que ele tem que resolver isso primeiro para depois adquirir. Com o crédito que ele tiver pegando de 50% do valor do imóvel, o fundo já liquida esse débito pendente dele. Isso é importantíssimo. Exato. Ele isso dá uma estabilidade, tira ele daquela situação de... Mas não são só esses que a gente faz também com clientes que não estão com problema, querem fazer investimento, tem de todos. Apareceu um negócio bom, fala, e agora? Né? Eu preciso fazer esse negócio. Mas esse cliente para nós é interessantíssimo, esse cliente que está precisando, que hoje ninguém vai dar atenção, né? Ninguém quer... não dá mesmo. Ele é um cliente fundamental para a gente poder acolher e fazer essa operação, né? André, ia dar algum exemplo para a gente de clientes que procuraram CGI? Nós tivemos a experiência com o Emílio, né, onde nós colocamos um cliente, foi para um banco e o banco negou. Ele já tinha sido negado no banco fora, ele foi negado aqui também, e aí foi para o fundo Galeria, e o Galeria, pela flexibilidade da análise, a forma com que eles veem personalizadamente a operação, eles conseguiram aprovar e ele conseguiu realizar o que ele precisava, resolver o problema financeiro dele e seguir em frente, que começa com vida nova, né? Ele zera, ele quita tudo, ele zera, é como se tivesse uma nova vida e ele consegue caminhar. É uma reorganização, muito bom. A pessoa que está com esses problemas, ela nem dorme, como o Emílio falou, né? Não dorme. Tem problema no casamento, com filho, aí começa a aparecer tudo, né, Emílio? Começa. E isso é feito de forma segura para todos os envolvidos e dentro das regras de mercado. E o importante é ele entender a plataforma, tanto a Brasil Bens como a Imóvel Cred, ela vai buscar aonde resolver o problema do cliente. A solução para o cliente. Porque se ele for hoje no banco dele de praxe normal, ele pode ser recusado e já está cabeça baixa. Vai no banco dele, não tem esse apoio, esse aporte. A plataforma em si, a Imóvel Cred e a Brasil Bens, vai lá no mercado verificar onde vai resolver o problema dele, né? Onde vai solucionar, né? Isso é fundamental, né? Ele nos procurar, né, Emílio? Isso vale para clientes nessa situação que está querendo reorganizar, que quer pagar menos, que quer fazer comparações de preço, quer ver qual instituição está cobrando mais ou menos. A gente faz todo esse trabalho juntamente com a nossa equipe também de suporte para esses clientes. É que depende do banco, a pessoa com score baixo, eles nem atendem, né, Emílio? Não atende. Ninguém... Não, negativado, ele não vai aprovar nada, é complicado. E o produto atende aquele que está já hoje comprometido e aquele que é mais organizado e tem a sensibilidade que pode vir a se comprometer, pode vir a se atrapalhar financeiramente. Então, nós podemos são ambos as situações para atender. E para empresas também que vão fazer investimento, ela vai ter um recurso mais baixo para poder comprar, fazer uma coisa de maquinário, são recursos bem competitivos. Capital de giro. Sim, também. Tem muitas empresas precisando, né? A gente passou por essa pandemia, esse momento de crise. Não estão com uma reserva e aí levanta por meio disso. Que a projeção é de mais alguns anos de crise, né? Exatamente. Dessa situação se estendendo, após pandemia, muitas empresas agora que estão sentindo o que vai daqui para frente acontecer, né? E o importante, e a gente vai insistir muito nisso, não é porque você não conseguiu crédito em alguma instituição que se chama primeira linha, que para mim na primeira linha são maiores, são todas importantes, a gente tem a solução em um outro fundo, em uma outra instituição, com variados preços. A gente trabalha com 12 instituições financeiras. A gente está citando aqui aquelas que a gente vê sair mais negócio. Mas e também é importante a gente importantes. levar essa informação para as pessoas, que as pessoas se apegam só aos bancos, né? Exato. E não tem essa informação de que existem dos particulares, outras opções. os fundos que atendem essa necessidade, né? Isso é... Mas eu tenho uma
uma paixão e predileção por ter vivido muito em banco, de falar desses clientes negativados, porque são pessoas que ficam à margem do negócio. As empresas que ficam à margem parece que o cara não vai ter mais solução, não vai voltar, não vai, a gente consegue reestruturar isso. Chega um momento que o cliente não quer nem saber, não consegue colocar no papel o que deve, o que gasta, quanto que, com medo de chegar do horário comercial. Então, esse cliente a gente consegue ajudar, a gente consegue apoiar do ponto de vista financeiro, porque ele tem um bem, ele tem condições ainda de retomar a vida dele, principalmente se ele tem renda. A pessoa que tem renda é uma questão de se organizar. E por aí que a gente entra também apoiando e ajudando a fazer essa reorganização financeira. É uma reorganização financeira. Mas é bom saber que tem aumentado em 30% no Brasil, né? Que em outros países já é usual esse tipo de fundo. Europa e Estados Unidos é muito esse tipo de operação. 90% que se toma na pessoa física nesses lugares é empréstimo com garantia de imóvel, que é o mais barato, é uma parcela mais alta, não cabe mais, fica sem aquele comprometimento mensal. Pequeno com prazo longo. Podendo ser antecipado, com prazo longo. Que o problema é o mês a mês, a pessoa não fica... Com a injeção de capital, a empresa reagiu, ele vai eliminando, vai encurtando isso, né? Ele consegue solucionar de uma forma acessível. Né? E o que a gente recomenda é o empresário não se empolgar de novo e ficar dando passo mal do que a perna. Sim, porque senão mas vai ter esse fôlego, né? Exato. Mas é para se reestruturar e seguir o caminho certo. Emílio, o que é necessário para adquirir um CGI? E existe algum impedimento? Olha, eu vou começar pela segunda, com o impedimento. Às vezes algum impedimento, alguma indisponibilidade na matrícula. Um bem que esteja com usufruto, precisa ser retirado esse usufruto. Um bem que esteja em disponibilidade, ele precisa ser baixado antes, porque senão não vai ser alienado ao credor. Então tem que ser analisado caso a caso. O que a gente pede, a nossa equipe pede, é que seja enviada a matrícula do imóvel para a gente ver as características. É muito raro fazer para esse produto hoje no Brasil para imóveis rurais por cada liquidez. É buscar imóveis urbanos, casas de condomínio, apartamentos. Então é o que são mais recomendados. O fato de ter dos moradores vai de caso a caso, mas quem tem que pensar é quem vai tomar. Falar, eu vou dar o imóvel garantia, menos sendo um imóvel, ele tem que fazer o planejamento para poder pagar, porque senão lá na frente pode ter uma retomada e não vai ser uma coisa bacana. Tem que fazer com responsabilidade, né? Como tudo, né? Mas em muitos casos o que eu vejo é que a pessoa já está com um canhão atirado para cima dele, para perder o imóvel por falta de recurso e por pagamento de juros de forma avassaladora em outros produtos e não está conseguindo enxergar. Então é bom ter essa conversa, com o especialista para poder ter essa clareza. E tendo esse imóvel garantia, tendo ela renda para pagar, ela vai conseguir sair fora disso e dando imóvel. Se tem mais de dois imóveis, mesmo estando em outras operações, esses outros imóveis também podem ser tomados por algum motivo se a pessoa ficar com inadimplência, mas não no caso da pessoa tendo um imóvel. Então tem essa confusão por causa de outras leis que tivemos no Brasil de não ser penhorável o imóvel. Mas se ele é dado em garantia e o credor topou, é porque tem chance do credor ter a saída lá na frente de não ficar no prejuízo no caso de inadimplência. Mas com certeza a gente podendo fazer, explicando direitinho para o tomador, ele vai conseguir entrar na operação e sair com sucesso e se reorganizar. Precisa ser pessoa física ou ter CPF, ter os dados aqui do Brasil, ou ter o CPF, né, para tomar a linha, ter renda, algum comprovante de renda, pode ser feito isso por extrato, por olerite, tem que apresentar comprovação, o imposto de renda bancária. É feita uma análise. A análise é feita. A empresa também, aí vamos ver o cartão do CNPJ, o contrato social, demonstrativo de resultado, balanço. Isso aí que faz com que... E o tipo de ramo que a empresa atua. Nem todas as empresas se consegue crédito para imóvel operacional, mas em alguns casos consegue também, mesmo sendo imóvel operacional. Cada caso é um caso e dependendo do valor, se exige mais ou menos documentação, mais ou menos evidências de renda para poder fazer a liberação do recurso e contar a história. Olha, eu cheguei nessa situação por causa disso, estou fazendo essa operação, vamos fazer
para ter esse benefício aqui, que pode ser redução de juros, alongamento de parcela ou mesmo investimento, para lá na frente ter uma vida financeira mais leve. Mais equilibrada, que é isso que se busca. Para a gente encerrar, a pessoa está com o imóvel ali prestes a perder, ela ainda não perdeu, existe a possibilidade de ela conseguir fazer o CGI? Claro que sim, pode dar um exemplo de uma pessoa que fez um capital de giro, uma empresa que fez um capital de giro para pagar em 6 parcelas num banco. E está com atraso, o banco não quer prolongar essa linha de crédito do cliente. A gente consegue o fundo, esse que nós citamos aqui algumas vezes também, que pode pegar e falar assim, tá bom, vou fazer 240 meses, vou fazer 30%, 40% do imóvel, 20%, talvez seja essa a necessidade, mas nós vamos mostrar o caminho para a pessoa que está envolvida nisso, porque às vezes, pelo fato de estar envolvida emocionalmente, não consegue nem enxergar uma alternativa. Ele não consegue pensar corretamente. Esse prazo curto tira esse... Meu Deus, eu tenho isso aqui para pagar, é 1 milhão, o imóvel vale 3. Puta, 1 milhão, então vamos alongar para 240 meses esse 1 milhão, quita lá o banco, independente dele estar vencido de novo. Não é porque está vencido que a pessoa virou um picareta. Não pode ser isso. Nós estamos num país onde as taxas de juros não permitem que ninguém se planeje por muito tempo. A menos que seja aquele assalariado que tem aquele dinheiro contado todo mês e está dentro daquela renda. Se saiu para a luta, saiu para a rua para fazer negócio, fica uma instabilidade. E é isso que a gente ajuda a acertar. O CGI veio para resolver os problemas financeiros, né? Emílio, eu queria agradecer a sua presença, agradecer aqui o pessoal do Brasil Bens, o Elcio, o André, que eu que agradeço muito, Dani. E sempre que tiver novos fundos, novidades, trazer aqui pra gente, que todo mundo gosta de notícia boa, né? Como é essa. Tá bom, muito obrigado. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Eu sou a Vanessa Heller, Personal Organizer, e hoje eu quero trazer algumas dicas para vocês super simples para manter todas as suas roupas e peças de couro em bom estado. Então, a primeira dica: nunca guarde a sua bolsa, o seu cinto, o seu casaco sujo. Então, você saiu, alguém derrubou em você um refrigerante, um suco, passe um paninho úmido na sua casa, deixa secar, não coloque nunca nada de couro no sol, tá? Isso vai estragar a sua peça. Quando sua peça já estiver limpa, você pode pegar um desses paninhos, que parece aquele paninho de óculos, para limpar a lente dos óculos, e aí você vai usar um hidratante branco da sua preferência, tá? E aí é só você passar em todas as suas peças, sejam elas roupas, casacos, cintos, botas, enfim. Tudo o que for couro natural ou ecológico é só você hidratar com um hidratante branco da sua preferência, deixar sempre tomar um arzinho aí na sombra da sua casa e guardar. Fazendo isso 3 vezes por ano, as suas peças sempre vão estar bem conservadas e pronta para o uso. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entrem no Instagram e conversem comigo. Estou te esperando, hein? De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma